Olá, pessoal, estamos aqui mais uma vez com vocês, tá? Muito obrigado pelo likezinho, por curtir, né, gente? Curtir aqui o nosso canal é bacana. Todo mundo sabe que o YouTube, ele precisa do joinha para entender que o conteúdo é relevante. Então, eu peço a você que ainda não deu o likezinho, solta o like, você não vai se arrepender. Vou te deixar bem informado em poucos minutos, ok? Vamos lá, gente. Deixa eu trazer para vocês essa notícia aqui. Eu gostaria que a gente só relembrasse, tá? Para a gente poder prosseguir com o nosso assunto, tá, gente? Lembra quando o André Ventura, ele, após tomar um copo de água, onde ele estava falando publicamente, ele, caiu no chão, né? Passou mal. Vamos trazer um pedacinho aqui para vocês aqui. Preste muita atenção exatamente. Tem pessoas aí que nunca não viu, né? Então a gente vai trazer para vocês aqui a hora que ele caiu, tá? Exatamente ali, após tomar um copo d'água, tá, gente? Preste atenção. Do INEM, do Instituto Nacional de Emergência Médica, que tem meios para poder assistir a André Ventura. Quem assistiu a tudo isto foi a Carolina Bernardo, jornalista que acompanha a campanha do Chega. Peço-te, Carolina, que recortes esses momentos. Olha aí, ó, presta atenção, hein? Algo indiciava que... Agora, neste momento, vai ser a hora que ele vai cair. Preste atenção, gente, olha só. Que Ventura não estava bem esta noite. E foi depois disso que, enquanto se discursava, aliás, e depois de ter bebido água, que se sentiu mal e caiu em cima do palco, onde acabou por ter de ser levado porque o corpo não respondia. Lembrando que o André Ventura, gente, ele é o maior líder, tá, da direita em Portugal, eu disse, tá? Em Portugal, o maior líder da direita. É como se ele fosse um Bolsonaro aqui no Brasil. Deu para entender? Bolsonaro aqui no Brasil, André Ventura lá em Portugal. A gente vai trazer aqui mais um pedaço, tá? De uma fala dele, que veio ontem nas redes sociais. Eu gostaria que vocês ouvissem, né? Porque não é da minha boca que está partindo, tá? Essa fala do André Ventura, que ele chama o Lula mesmo de bandido, né? Chamou o Lula de bandido. Eita, menino, o negócio foi feio, tá? Vamos lá, preste atenção aí, gente. A política tá pegando fogo, filho. Vamos lá. Caminho na luta contra a subsidiodependência e nunca tivemos medo de votar ao lado de quem tivesse que ser, quando as causas eram justas e nós acreditávamos nelas. Fomos repreendidos por Augusto Santos Silva, fomos. É uma medalha. Igual à mesma repreensão de Ferro Rodrigues. É uma medalha. É uma medalha. É uma medalha. Porque é aquela esquerda bafienta que há anos nos quer enclausurar e fechar neste mundo paranoico em que um homem não é um homem, uma mulher não é uma mulher, ou em que um subsídio dependente não é um subsídio independente, ou até que um bandido não é um bandido. E nós não temos medo de dizer que Lula da Silva é um bandido e não teremos medo de o continuar a dizer em Portugal. Diga o que disser Santos Silva, diga o que disser a Embaixada do Brasil em Portugal, nós não temos medo. E é essa a nossa diferença para os outros. Tá aí, né, gente? O homem aí é brabo. Chamou o Lula mesmo de bandido, né? Em todas as redes aí, né, gente? Eita, menino. O negócio tá feio pro seu lado, enfim. Vamos lá, gente, vamos lá. Eu vou trazer um pouquinho aqui, né? O Portugal vai a novas eleições no próximo dia 18, que é hoje, né? No dia 18 de maio, 18 de maio. Não votem em partidos globalistas, diz aqui um jornalista, né? Vamos ver o que esse jornalista está falando aqui, gente. Aproveitar aqui a nossa carona, né? Esse aqui é o nosso amigo, vamos lá, gente. É porque tá chegando agora, né? A notícia aqui. Eu estou aproveitando e trazendo aí para vocês aí. Vamos lá. Vamos colocar aqui na tela. O negócio aqui é devagar, o sistema, né, gente? Vamos lá. Boa tarde, Brasil. Falo-vos a partir da Índia, neste cenário idílico, aqui com o Taj Mahal bem atrás de mim, e trago-vos informações sobre a campanha eleitoral em Portugal
para a eleição do novo governo e que se vai realizar em breve, vai ser no próximo dia 18 de maio. Portugal, que vive uma instabilidade política que precipitou o país para as terceiras eleições legislativas em 3 anos, fruto da eleição sucessiva de partidos corruptos e promíscuos, nomeadamente o PS e o PSD, mas também fruto de um autêntico masoquismo do povo português, cuja maioria continua a votar nos mesmos, nesse PS de esquerda e nesse PSD, que é uma falsa direita, e que no fundo são 2 partidos absolutamente iguais, só muda uma letra. Ambos são globalistas, wokeistas, ambos servem interesses supranacionais, vendem a soberania do país a interesses externos e ambos servem a nefasta Agenda 2030. E para vocês verem o grau de masoquismo dos portugueses, estamos então agora nestas novas eleições, porque em Portugal o governo caiu há poucos meses devido a escândalos gravíssimos em torno do atual primeiro-ministro. Mas agora, pasmem-se, ele, Luís Montenegro, prepara-se para ser eleito de novo, como se nada tivesse acontecido e como se o país não tivesse afundado em problemas graves em torno da imigração, da habitação, da saúde, entre outros. É um primeiro-ministro que volta como se nada fosse e que vai agora atirando areia para os olhos dos portugueses, a tomar medidas à pressa, como sucedeu, por exemplo, esta semana, com o anúncio da expulsão de 18 mil imigrantes ilegais, agora, à pressa, antes das eleições, quando sabemos que o problema em torno da imigração não se resume aos ilegais, mas sim à política de imigração de portas abertas, que está a trazer um fluxo de pessoas provenientes principalmente aqui do país do Indostão onde eu estou, e a provocar choques culturais, a provocar a descaracterização da identidade nacional, a asfixia do sistema de saúde, o aumento da criminalidade, da dependência de subsídios estatais, etc. Os estrangeiros que em Portugal representam já 16% da população, são cerca de 1.600.000 já, e desses apenas 400.000 trabalham, ou seja, temos em Portugal 1.200.000 imigrantes que não fazem absolutamente nada e que são suportados à custa dos portugueses. E é nesta conjuntura que, apesar de tudo, então, o atual primeiro-ministro se prepara para ser eleito na mesma novamente. Mas atenção, que apesar de aparentemente tudo ficar igual após estas novas eleições, há uma onda de esperança. Porquê? Por causa dessa ascensão do partido Chega, de André Ventura, que se tem batido contra a corrupção, contra a agenda woke, contra a substituição populacional que está a ocorrer através da imigração, entre outras causas que esse partido, então, tem batido. E é precisamente por o Chega lutar contra tudo isso que tem sido um partido ostracizado pela imprensa, com televisões a escolherem a dedo os seus comentadores para atacarem o Chega. E temos chegado ao cúmulo de ver jornalistas a fazerem uma autêntica inquisição a André Ventura nas suas entrevistas. Até sucedeu na última semana que cortaram a fala ao líder do Chega a meio de uma entrevista, retiraram-no abruptamente do ar. E nos debates televisivos entre os vários candidatos, André Ventura, embora ele seja manifestamente o que tem tido a melhor performance, porque ele bate nos problemas reais do povo, ele recebe sempre notas negativas dos comentadores do sistema. E, seja como for, e apesar dessa marcação implacável da imprensa, o Chega continua a crescer e prevê-se então que possa aumentar o seu número de deputados no Parlamento, depois de ter eleito 50 nas últimas eleições. E a esperança também aumenta, porque entre os mais jovens, o Chega é o partido de sensação, é o que mais cresce, e com André Ventura a ter uma enorme popularidade entre os mais novos, fruto também do Chega ser o partido mais ativo nas redes sociais em Portugal, e é por isso que os partidos do sistema falam tanto em regular as redes sociais, entenda-se censurar, para que seja o governo e a imprensa militante, sejam eles os detentores da verdade. Mas atenção que, para além do Chega, destaque para a enorme ascensão de um outro partido conservador, o ADN, que apostou numa candidata que é uma grande ativista pela liberdade, Joana Amaral Dias. Ela, que embora critique muito o Chega, acaba por defender as mesmas causas do partido Chega. Essa é a verdade. Mas no caso do ADN, e a verdade também tem que ser dita, eles têm sido os pioneiros na luta contra a Agenda 2030, contra o globalismo, contra o wokeismo, e isso tem levado então depois partidos como o Chega a pegarem nos assuntos deles e a falarem neles com mais veemência. O caso mais flagrante teve esta semana a ver com a importância do dinheiro físico e os perigos do dinheiro digital após o apagão em Portugal. É uma coisa que o ADN já se bate há muito tempo e que o Chega pegou agora também nesse assunto, tal como já tinha acontecido com a farsa pandémica, a farsa climática, com o ADN a bater nesses temas e o Chega agora a pegar nisso. O ADN então se prevê que eleja então o seu primeiro deputado, neste caso a primeira deputada, Joana Amaral Dias. E termino aqui diretamente da Índia, confidenciando que sobre o ADN, eu próprio fui convidado para ser candidato a deputado por esse partido, mas eu declinei o convite, porque não só
eu não me vejo de gravata fechado num Parlamento, como eu também não abdico da minha liberdade de levar a verdade ao mundo, a verdade que as televisões escondem. E ainda por cima poder fazê-lo assim, em cenários incríveis como este, bem aqui ao pé de uma das 7 maravilhas do mundo, o Taj Mahal. E assim me despeço diretamente da Índia, Sérgio Tavares para o Jornal da Oeste. E grande Sérgio Tavares, né? Sérgio Tavares, você tá certo em não mexer com política, tá? Política é um troço sujo, né, gente? É um troço muito sujo. Nossa, pelo amor de Deus, tá? Eu não tenho vontade nenhuma de mexer com política. Eu sou muito conhecido aqui na minha cidade, né? Como eu trabalho no ramo de climatização, a gente adentra aí em muitas residências, né? E aí a gente acaba ficando conhecido, né? E as pessoas falam, você não vem para vereador, rapaz, vem para vereador, todo mundo te conhece, a gente vai te apoiar. Deus me livre, porque hoje eu tenho um bom nome, né, gente? Eu tenho um bom nome, as pessoas me procuram, então, para mim, eu tenho um bom nome, né? Aí daí entra nessa porcaria, depois tá mais cagado do que varanda daqui de casa, que os pombos cagam tudo, né? Ué, tô te falando, sai fora desse negócio de política, esse troço é muito sujo, a pessoa entra limpo, sai sujo, sai xingado, mal falado, é um troço de doido. Ó, tem o Cleitinho aí, o Cleitinho outro dia tava lá apoiando aquela menina lá, eu também, claro, não gostei muito da fala dele, né, porque muita gente perdeu a vida por conta desse jogo satânico, né, gente, pelo amor de Deus, esse negócio de tigrinho, esses troços aí, sei lá. Ele apoiou a menina, né? Apoiou assim, é fã dela e tal, aquela coisa toda, mas não deve misturar as coisas, né? Então, quer dizer, o Cleitinho, visto como um cara sensacional, de repente, em segundos, tá, cagaram ele todinho. É isso aí, a política é desse jeito. Pelo amor de Deus, sai fora, tô fora disso aí. Pessoal, vocês que estão nos assistindo, muito obrigado, tá? Não deixe de deixar o likezinho, não deixe de se inscrever no canal. Venha fazer parte da família. E se puder, é claro, compartilhar. Um abraço para o Raimundo Norato, nosso amigo Raimundo, a nossa amiga doutora Mari, né? A Jéssica também sempre está aqui nos apoiando aqui. Mas quem, gente? Tem mais gente aí que nos apoia aqui. A nossa amiga Jaqueline, sempre está nesse canal e no outro. O outro canal, escreve aí, ó, Brasil Vem Comigo. Coloca aí, Brasil Vem Comigo, e vocês podem ir lá no outro canal e se inscrever também. Se não achar a gente nesse canal, estamos no outro, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.